Boa noite, amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor, eu me sinto muito à vontade aqui, né? E também agradecer, né, aos irmãos Zé Antônio, a toda a igreja, pela dedicação que vocês têm também nessa obra missionária junto à CD. Vocês têm nos ajudado a sustentar aquele projeto. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque também é uma igreja missionária, né? E trago aqui um abraço também do pastor Daniel Conta, do pastor Hamilton Vargas, ao nobre pastor, né? E a toda essa igreja. E hoje eu sou missionário da Convenção Batista Fluminense, né? E como o pastor disse, né, missionário atuando ali na CD. Estou aqui com o ex-aluno Gonzaga. Fica de pé aí, Gonzaga, para toda a igreja te conhecer. Gonzaga é ex-aluno, né? E já vai para 4 anos que ele saiu do projeto, né, e está firme na igreja, né? Me acompanha para muitos lugares que eu vou. Eu falei ainda há poucos dias, Deus levou a minha mãezinha, tem 3 meses, mas botou Gonzaga, né, para estar me acompanhando nessas obras missionárias, está sempre conosco ali na ACD, nos ajudando. Hoje ele é um testemunho vivo para todos os ex-alunos que passaram por ali. Nós temos vários, né? Hoje nós temos ex-aluno pastor, ex-aluno missionário, ex-aluno, né, empresário, graças a Deus. Tem um ex-aluno nosso que hoje ele tem 23 empregados. Você vê, saiu dali, da ACD, com a mão na frente e outra atrás, não tinha mais nada, tinha perdido tudo nos vícios, nas drogas, mas o Senhor resgatou aquela vida e, para a honra e glória de Deus, hoje ele está frequentando a Igreja Universal. A mãe dele é da Igreja Universal, ele quis acompanhar a mãe dele. Mas, glória a Deus, né? Importante que está numa igreja. Eu tenho ex-alunos até na Igreja Católica, tenho ex-alunos na Assembleia, na Presbiteriana, e por aí vai. A CD é um projeto que primeiro nasceu no coração de Deus, né? E hoje eu fico muito satisfeito, porque nós ampliamos, né? Não sei se essa igreja já sabe, nós estamos também agora em Itaocara. Já tem a CD em Itaocara, e o missionário que toma conta lá do projeto, que é o monitor do projeto, é o Felipe, ex-aluno nosso da CD, hoje é missionário da Convenção Batista Fluminense também. Ele e a esposa já era missionária de missões nacionais, e hoje ela está no quadro de missões estaduais. E nós estamos em plena campanha de missões, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pela nossa campanha também. Esse ano o alvo é de R$1 milhão, né? E eu acredito que nós vamos ultrapassar, porque o ano passado nós ultrapassamos esse alvo. Para a honra e glória de Deus, a ACD, com toda essa pandemia, nós não tivemos um aluno com Covid, e nós não tivemos problema nenhum, não faltou nada, porque Deus que sustenta aquele projeto. Há poucos dias eu recebi uma visita do Conselho Nacional Antidrogas, do Conselho Estadual, estiveram lá me oferecendo recursos, né? Eu falei, não, senhor, nós não queremos recurso nenhum de vocês. Os recursos nossos, eles vêm dos irmãos, dos escolhidos por Deus. Graças a Deus, as igrejas têm ajudado a manter o projeto. Então, eu até falei com o pastor Daniel Conta e o pastor Hamilton Vargas, que se cada batista doasse R$1, apenas R$1, olha quantos irmãos tem aqui agora, se cada um dá R$1 para missões estaduais, quantos projetos nós vamos desenvolver? Hoje nós estamos com a CD em Monerá, né? E também ali em Itaocara, mas já existe uma previsão de abrirmos em Rio Bonito.
e existe uma previsão também de se abrir um centro profissionalizante. Então, o que Deus está fazendo, né? Deus tem sustentado e acredito que outros projetos vão ser sustentados. A Convenção Batista Fluminense hoje, não sei se os irmãos têm acompanhado, mas nós temos várias capelanias e projetos especiais da Convenção Batista Fluminense têm avançado. Não é só a CD em Cordeiro, mas temos outros projetos, como capelanias e projetos dentro de hospitais, e também trabalhos com dependentes químicos em outras cidades, né? E a convenção criou lá, né, uma pasta, projetos especiais. Eu quero pedir aos irmãos também que estejam orando por esses projetos especiais. O meu nome vai para a convenção agora, né, e eles querem me colocar como coordenador dos projetos especiais da convenção. Seja para a honra e glória do Senhor. Eu falei com os pastores lá, eu já estou com 65 anos. Eu não sei até quando Deus vai permitir que eu esteja aqui. Mas enquanto eu estiver, eis-me aqui, né? E vamos lutar. Mas, meus irmãos, para de falar um bocadinho de convenção, dos nossos projetos, mas nós vamos falar hoje, né? O título da mensagem é O Bom Pastor. João 10, de 1 a 16, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. Diz assim: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas a elas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te dou por esse momento
que nós estamos na Tua presença, ouvindo a Tua voz, que através da Tua palavra nós ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ó Pai, que o Senhor use a minha instrumentalidade para falar um pouco mais daquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu seja a Tua boca aqui nesta noite, Senhor. Que esta palavra não volte para Ti vazia, mas ela encontre lugares nos nossos corações e que nós possamos praticar a Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, hoje, dia do pastor, né? Um dia especial, dia do pastor Batista, mas também dia dos namorados, né? Acredito que aqui tem muitos namorados, né? O pastor está com a eterna namorada dele ali do lado, eu tenho a minha eterna namorada, né? A Aparecida, ela não pôde vir, a minha esposa quase não me acompanha, né? Muito doente, sofre muito, e às vezes nem na nossa igreja ela tem ido, né? Mas eu oro por ela e louvo pela vida da minha esposa que tem nos acompanhado em oração. Mas esse texto que nós lemos, né, fala do bom pastor. E eu vejo aqui nesse texto, né, 7 pontos fundamentais desse texto que nós lemos. Esse texto nos mostra o amor do bom pastor, o chamado do bom pastor, o conduzir das ovelhas pelo bom pastor, a grande dádiva do bom pastor, a palavra do bom pastor, a insuperável força do pastor e o cuidado e proteção do pastor. Nós sabemos que essa igreja está, né, numa transição, sabemos que o pastor Moacir está aqui, né, já há algum tempo com os irmãos, e eu sei o que Deus tem no coração dele, e sei também que Deus tem propósito para esta igreja. Eu creio que o pastor Moacir, com seus 40 e poucos anos de ministério, já passou por muitas situações, e o pastor é assim, é como eu, como você, que sente frio, sente dores, passa por vários problemas. Acredito que muitas das vezes que ele subiu ao púlpito para pregar, ele, às vezes, estava com problemas, né? Às vezes sentindo uma dor, às vezes sentindo um pouco mal. E nós, às vezes, como ovelhas, nós, às vezes, não olhamos, né, essa situação do pastor. O pastor é sempre muito cobrado, todos os pastores, né? Quantos pastores nós temos espalhados aí pelo mundo, né? E Jesus é o bom pastor. E eu tenho certeza que o pastor Moacir e vários outros pastores espalhados pelo mundo, aquele que tem verdadeiro chamado, né, ele se espelha em quem? Em Jesus Cristo, que é o bom pastor. Jesus veio cumprir uma missão, e a sua missão foi muito bem cumprida, né? Mas ele deixou um legado. E ele deixou também, ele chamou, né? Quantos irmãos hoje estão no seminário, estudando, fazendo teologia, têm o sonho, às vezes, de ser pastor, né? E às vezes não é um sonho, é um chamado. Eu falo, aquele que tem um sonho, muitas das vezes, ele não consegue dar continuidade ao seu ministério. Ali na Igreja Batista em Cordeiro, na PIB, nós tivemos alguns pastores ali ordenados, né, que deixaram o seu ministério. Isso é triste. E eu tenho lidado lá com a convenção, tenho conversado com muitos pastores, tenho viajado muito. Essa época, então, de campanha, a gente viaja muito e a gente chega nas igrejas, ouve isso, né? Mas por que o pastor deixou o seu ministério? Às vezes não tem um chamado, às vezes sentiu o desejo, né, de ser pastor. Eu, quando fiz o meu curso de teologia, eu ganhei esse livro aqui, Ministério Pastoral
e liderança. E aqui na introdução desse livro, eu vi aqui uma situação que me chamou muita atenção, né? Que é uma historinha, né, mas muito forte. Ela diz assim: conta-se que um certo dia na cidade de Londres, um jovem, tendo se deparado numa encruzilhada vocacional, dirigiu-se ao grande pregador Charles Spurgeon, em busca de orientação e aconselhamento, e perguntou-lhe: o senhor acha que eu devo me tornar um pastor? Ao que Spurgeon respondeu: somente se não puder evitá-lo. Por quê? Porque quando Deus chama, hoje eu conversando com o pastor Benilton, pastor da nossa igreja, ele me disse que o sonho do pai dele era ver ele pastor. E ele resistiu, fez cursos, né, hoje é engenheiro, e acabou estudando, né, se formou engenheiro, mas ele disse que estava sendo incomodado, porque ele sentia que ele tinha que agradar o pai, mas ele sentiu também que precisava agradar a Deus. Ele começou a sentir que ele tinha um chamado, e ele não estava atendendo o chamado. Para a honra e glória de Deus, muito tempo depois ele aceitou, né? E hoje é pastor, e um bom pastor, né? É pastor da nossa igreja. Fico feliz de ter ele como pastor, mas ele expôs essa situação. E nós vemos, né, dentro da palavra de Deus, né, que Jesus, o bom pastor, né? E a gente vê, logo que eu citei aqui o primeiro tópico desse texto que nós lemos, o amor do bom pastor. O versículo 11, ele relata isso: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que amor, né? De se dar a sua vida, né, pelas ovelhas. E hoje eu pergunto: qual pastor teria coragem de dar a sua vida por outros, né? Então você vê aqui o amor de Deus tão grande, né, que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então eu penso que o pastor que olha para Jesus como exemplo de um grande pastor, ele vai ser um grande pastor. Eu sei que essa igreja pode estar ansiosa no bom pastor, e vocês têm aqui o pastor Moacir. Eu sou suspeito de falar do pastor Moacir, que conheço há muitos anos, né? Mas é um bom pastor, porque ele tem ouvido o que Deus tem falado ao coração dele, e tem transmitido a esta igreja o amor de Deus pelas ovelhas. E se Deus ama as ovelhas, Deus escolheu ele também para estar aqui com vocês hoje, né, fazendo aquilo que Jesus faria, né? Eu sempre me pergunto, no meu lugar, o que Jesus faria? E eu tenho certeza que o pastor Moacir busca ao Senhor, pede sabedoria, e o Senhor tem dado. Então, esse é o amor de Deus. O chamado do bom pastor, o versículo 3, ele nos fala, né, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Por que também? Eu tenho certeza que o pastor, quando ele tem um chamado, né, ele fala com as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem. E quando fala aqui, né, e traz para fora, porque eu acredito que as ovelhas dessa igreja não ficam dentro de quatro paredes, elas saem para fora também, né, e vão por aí, né, pregando o evangelho, né, e quando o pastor,
é que conduz essas ovelhas, o pastor orienta, né? O pastor está sempre atento àquelas ovelhas que estão perdidas lá fora, né? E eu acredito que cada irmão aqui é um missionário. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados, nós já somos um servo do Senhor. Nós estamos aqui para servir, estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nos falar, mas também passar para outras pessoas. O testemunho, eu às vezes falo com os alunos lá na CD, tem muito aluno que às vezes fica preocupado em pregar o Evangelho. Eu falo, o Gonzaga está aqui. Hoje, o bairro que ele mora, todas as pessoas ficam admiradas. Já veio várias pessoas falarem comigo. E eu falo, Gonzaga, você está pregando com as suas atitudes. Nós, como servos de Deus, como ovelhas, que temos um bom pastor, o supremo pastor, nós temos o pastor Moacir, mas nós temos um acima dele, que é Jesus Cristo, né? E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós queremos também transmitir. E eu tenho certeza que você, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, você é um pregador da palavra. E nós não podemos também ficar aqui esperando só pelo pastor. Se eu esperasse só pelo pastor da minha igreja, a ACD não existia. Então eu penso, se você tem um projeto, se você tem uma ideia, Deus está te chamando, Deus está te cobrando, Ele está te dando oportunidades de você ganhar almas para Ele, por que não? Então, o chamado não é somente do pastor, o chamado é dos membros da igreja. Cada um de nós temos um chamado. Eu sempre falo isso lá na minha igreja, não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o diácono, né? Nós precisamos sim de um pastor que nos conduza, que nos aconselha, que nos orienta, mas nós também podemos ficar só cobrando do pastor. Nós precisamos trabalhar. Eu tenho certeza, hoje eu estou vendo esses bancos poucos vazios, né? A gente sabe que está atravessando uma situação aí de pandemia, que ainda não acabou total. Muitos, como foi falado aqui no início, não estão aqui, mas estão em casa assistindo esse culto. Mas eu tenho certeza, se esse grupo que está aqui, cada um ganhar uma alma para Jesus até o final do ano, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou ver esses bancos lotados, a galeria lotada. Eu creio nisso, porque essa igreja tem um potencial, né? A gente conhece essa igreja de quantos e quantos anos, mas nós falamos aqui do chamado, o conduzir das ovelhas também pelo pastor, né? Esse versículo 3 também nos fala sobre a condução, né? E como quarto ponto aqui desse texto que nós lemos, a grande dádiva do bom pastor. O versículo 15, ele fala que, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho certeza que o pastor, né, se ele pode fazer o máximo pelo membro da igreja, ele vai fazer. Eu tenho certeza, se ele tem um chamado de Deus, Deus tocou no coração dele, Deus consagrou ele, né, ele tem esse amor pelas ovelhas também. Ele pode até não dar a vida assim, né, no sentido que nem Jesus deu, né, a sua vida, mas eu tenho certeza que no coração, o pastor que tem um chamado, o coração dele dói quando vê um irmão se afastando, um irmão perdido, ou quando ele anda pelas ruas. Eu acredito que o pastor deve ter muitos amigos, pessoas da comunidade que não são membros de uma igreja. Ele deve olhar e sentir o desejo de pastorear aquela pessoa. Eu acredito nisso, né? Então, você vê que é a grande dádiva do pastor. O versículo 28 também nos alerta,
nessa situação. Nós não lemos o versículo 28, eu vou ler ele aqui. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso o Senhor Jesus, né, falando sobre essa situação, eu dou-lhes a vida eterna. E se o pastor que tem um chamado, né, Jesus disse isso, mas Jesus hoje, ele está lá junto do Pai, e ele deu essa função ao pastor, aos escolhidos, aqueles que têm um chamado. E aí eu vejo, né, com grande prazer, com grande alegria, de saber que tem muitos pastores que foram chamados por Deus e estão na obra. Então eu louvo a Deus por todos os pastores que realmente têm um chamado. Porque o pastor que não tem chamado, ele fica só no gabinete, ele não vai visitar, ele não é amigo, não é? E nós sabemos que existe por aí situações de pastores nessa situação. Infelizmente existe, não é? Mas quando eu acredito que aquele que realmente tem um chamado, Deus vai trabalhando a vida dele, ele vai fazendo como Jesus faria. Porque eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui como nós hoje, como homens, né, ele estaria fazendo o melhor. Mas ele usa o pastor, e ele quer usar você também. E ainda vejo aqui a insuperável força do pastor. O versículo 28, ele fala sobre isso, né? Está dentro desse versículo 28 que ele fala, né? E dou-lhes a vida eterna. E quantas pessoas aí nesse mundo ouvem falar do Senhor, mas não tem aquela intimidade. Como é que ela vai ter vida eterna se não há quem pregue? Como ouvirão? E aí nós precisamos valorizar o nosso pastor. E nós sabemos que nós temos o Supremo, né? O pastor que é Jesus Cristo. Mas ele usa os teus servos, os escolhidos, para levar essa mensagem de vida eterna. Nós precisamos nos alertar e dar apoio ao pastor. E como sétimo e último ponto que eu acho aqui fundamental nesta palavra, o cuidado e proteção. O pastor que tem o chamado, ele é como Jesus, ele tem o cuidado e ele quer proteger as suas ovelhas. O versículo 12 nos chama a atenção, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, se vier o lobo e deixa as ovelhas de fora, né? E o lobo as arrebatará e vão se dispersar. Então, meus amados, você vê que o quanto é fundamental, de quanto nós precisamos de um pastor verdadeiro, não um mercenário, porque o ladrão é o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ainda quero fazer uma colocação aqui, né, algumas coisas que eu tirei daqui também desse texto. O pastor, este nome, tem atravessado os séculos sem perder o seu profundo e belo significado. Um dos segredos da fascinação deste nome é que ele nos leva ao próprio Cristo. Em todo o Novo Testamento, Jesus jamais falou de si mesmo como pregador, mas ele gostava de pensar de si mesmo como pastor. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. A ideia de pastor estava sempre presente na mente de Jesus, contemplando as multidões que o seguiam. Ele as comparavam
a ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 36 e Marcos 6, 34. Falando da sua vinda ao mundo, dizia que tinha sido enviado a salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ele considerava a todos os seguidores como ovelhas e, olhando à distância, viu outras ovelhas que também eram suas. Porque eu acredito, né, que tem muitas ovelhas de Deus ainda perdidas aí por esse mundo, e nós precisamos encontrar, e o pastor tem essa função, né, como todos nós temos essa função de levar a palavra. É importante observar que Jesus não só escolheu esse título para si mesmo, como também o deu aos seus apóstolos. Vejamos, Pedro era pescador, mas Jesus lhes disse em João 21, 16, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não se esqueceu das palavras de Jesus e também diz em sua primeira epístola, porque estáveis desgarrados como ovelhas, aliás, como pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2, 25. Em outro texto, ele traz uma advertência: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5, versículo 2. Infelizmente, hoje, nós vemos, né, pastores que às vezes pastoreiam por ganância, né? Há pouco tempo eu ouvi de uma pessoa, tinha uma igreja aí numa situação, né, de transição pastoral, e um pastor foi indagado, foi analisado, e uma das primeiras coisas que ele perguntou: quanto é que eu vou receber? A gente sente que quando o camarada fala isso, logo de estalo, esse homem não tem um chamado. E esse mesmo pastor que eu ouvi falar sobre essa situação, ele hoje não está pastoreando igreja nenhuma, está fora da igreja. Isso é muito triste, porque eu creio que quando o pastor tem um chamado, ele vai levar o seu chamado até o dia que Deus quiser. Acredito eu que o pastor Moacir já poderia estar jubilado, né? Eu tenho um irmão de criação, pastor João Soares, alguns aqui até conhecem, era meu irmão de criação, né? Pastor João Soares, que foi pastor da primeira igreja em Cordeiro, hoje ele é pastor jubilado. Mas a última vez que eu visitei, depois que entrou a pandemia, eu não consegui mais visitá-lo, né? Ele está muito acamado, mas eu lembro que a última vez que eu estive falando com ele, ele já está com a voz bem ruinzinha, quase não consegue nem falar, mas ele fala: Joésia, o meu ministério continua, enquanto eu tiver vida, aonde eu estiver, eu tenho certeza que eu estou pregando com a minha vida. Isso é importante. O pastor que tem o chamado, é difícil se aposentar, né, pastor? O pastor já está com mais de 40 anos de ministério, a gente, né, podia pensar assim, ele podia estar em casa hoje, está passeando, né, passeando com a sua esposa, né, dia dos namorados, né, podia estar viajando, passando um tempo fora, mas não, está aqui, né, ajudando a esta amada igreja. Então, meus irmãos, eu tenho que agradecer a vocês por essa oportunidade de poder estar aqui, e que Deus complete nos corações aquilo que eu deixei de falar. Louvo a Deus, pastor Moacir, pela sua vida, pelo seu ministério,
eu sei que enquanto Deus permitir, o Senhor estará pregando o Evangelho, seja aqui, seja onde for, eu sei que o Senhor estará, porque eu conheço, como eu disse, sou suspeito de falar do pastor Moacir, que eu conheço muito bem. Alô, Nova Friburgo, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor, né? E que Deus abençoe, tá, pastor? Desejo que o Senhor seja cada dia mais feliz em estar à frente dessa igreja, e quero dizer para vocês, vocês têm um bom pastor, né? O Senhor Jesus escolheu esse homem para estar aqui com vocês, amém? Muito obrigado.